Boa noite, nós somos o grupo 7 e ficamos responsáveis pela síntese do conjunto 5. No nosso trabalho, explicamos o método para a síntese do inserto mCherry por síntese genética e a sua inserção no vetor plasmidial pBlueScript 2SK+. O nosso vetor plasmidial foi o fagomídeo pBlueScript 2SK+, que é um vetor comercializado pela Agilent e é utilizado para procedimentos de clonagem de bactérias e sequenciamento genético, como geração de transcritos de RNA in vitro, mutagênese sítio-específica e mapeamento genético. Alguns elementos do nosso vetor plasmidial são os mostrados no slide. A origem de replicação, que é a sequência reconhecida pela DNA polimerase do hospedeiro, o AMPR, que é um gene marcador de seleção, o MCS, que é o sítio de clonagem múltipla, segmento do DNA do vetor que contém sequências reconhecidas por diferentes enzimas de restrição, local de inserção do gene exógeno. O fagomídeo apresenta um extenso sítio múltiplo com 21 locais únicos de reconhecimento de enzimas de restrição. Flanqueando essa cadeia poliligante do vetor, temos os promotores de RNA polimerase, T3 e T7, presentes na posição N-terminal de um fragmento de gene de LAC-Z. E esses promotores podem ser utilizados para sintetizar RNA in vitro. O fagomídeo tem 131 aminoácidos da sequência da beta-galactosidase, porém a sequência é interrompida pelo sítio de clonagem múltipla. No caso, o vetor pBlueScript está disponível com duas orientações da cadeia poliligante, que identificamos pelo nome KS ou SK, sendo que o nosso vetor, que é o SK, tem o sítio de restrição SAC-I mais próximo ao promotor LAC-Z, enquanto o sítio de restrição KPNI está o mais afastado do promotor LAC-Z, o que seria o contrário caso fosse a orientação KS. E o símbolo mais representa a orientação da região intergênica F1. O nosso inserto foi o mCherry, que é uma proteína monomérica fluorescente de coloração avermelhada, constituída por 237 aminoácidos e criada a partir do DS-Red, fabricada a partir de anêmonas marinhas do gênero Discosoma. A proteína absorve luz entre os comprimentos de 540 e 590 nanômetros e emite entre 550 e 650. Além disso, o mCherry tem um peso molecular baixo, conseguindo se dobrar mais rapidamente do que os tetrâmeros, o que leva a um menor distúrbio ao sistema que o recebe, e tem um tempo de maturação rápido, de aproximadamente 15 minutos, fazendo com que seja possível a visualização dos resultados logo após a introdução nas células. Proteínas fluorescentes são de alta importância para a biologia e biotecnologia, por conta do seu uso como marcadores celulares. Desse modo, podem ser estudadas por espectroscopia e microscopia fluorescente. Todas as proteínas do tipo selvagem, que são fluorescentes com coloração vermelha conhecidas até o momento, são proteínas tetraméricas e, na maioria das vezes, tóxicas e disruptivas. A técnica de clonagem do nosso grupo é a síntese genética, uma técnica de alta eficiência e baixo custo em relação a técnicas tradicionais de clonagem molecular, onde a fita de interesse é sintetizada quimicamente base por base. Ao invés de usar uma fita molde, a síntese genética adiciona gradualmente os nucleotídeos na molécula de fita simples, que então serve de molde para a produção da fita complementar. A síntese genética é uma técnica amplamente utilizada e esses trabalhos citados no slide fazem uso dessa técnica. Bem, aqui estão as etapas básicas da síntese genética que vão ser abordadas no trabalho e envolvem as seguintes etapas: otimização de sequência e design de oligonucleotídeos, síntese dos oligonucleotídeos, montagem de genes e verificação de sequência e correção de erros. Como nossa técnica é a síntese genética e sabendo-se a sequência de pares de base do mCherry, imaginamos que ser possível projetar um plasmídio contendo a sequência do inserto, de modo a haver os sítios de restrição necessários nas extremidades do gene, que são os sítios CLAI e EcoRI, de maneira análogos ao vetor plasmidial. Como podemos ver pela imagem, após a seleção e otimização da sequência, temos o oligodesign, que é a análise da sequência de modo a dividir os genes em fragmentos menores que serão sintetizados e depois unidos. A síntese se inicia com a adição de nucleotídeos via síntese de fosforamidita,
que utiliza nucleotídeos modificados chamados fosforoamiditas, para garantir a síntese no sentido correto. Tem-se também a adição de grupos metil ao fosfito e grupos aminoprotetores às bases, que previnem que a fita reaja indevidamente durante a síntese e são retiradas após o fim da mesma. Apesar da síntese de DNA ocorrer no sentido 5' para 3' nas células, a síntese de fosforoamidita ocorre no sentido 3' para 5'. Na junção de gene, esse passo é feito para juntar os oligonucleotídeos na molécula completa de Michel. Para sequências curtas, utilizam-se métodos de junção in vitro, baseadas na polimerase ou ligase, como o PCA, que é Polymerase Chain Assembly, ou o LCR, que é Ligase Chain Reaction, e o SLIC, que é Sequence and Ligation Independent Cloning. Para sequências mais longas, recombinações in vivo são recomendadas, como é o caso da recombinação homóloga em leveduras. A clonagem de sequências recém-sintetizadas em um vetor plasmidial podem simplificar o processo de verificação da sequência. Primers sequenciadores que se ligam a regiões do vetor, flanqueando o gene inserido, garantem o sequenciamento correto das extremidades de tal gene. Para a inserção do inserto no vetor plasmidial, vamos utilizar enzimas de restrição para quebrar os sítios CLAI e EcoRI, do PBlueScript e do mCherry. Assim, esses sítios poderão se ligar entre si e formar o DNA recombinante. Como podemos ver na imagem abaixo, as extremidades coercivas de ambos são unidas pela DNA ligase. O plasmídio vetorial contendo o inserto é inserido nas células bacterianas de interesse por meio das técnicas de transformação química ou eletroporação, que são as descargas elétricas. A seguir, células são plaqueadas em um meio de cultura contendo antibiótico para a seleção das bactérias que incorporarão o plasmídio recombinante. O vetor PBlueScript tem em sua sequência um gene de resistência a antibiótico, o AMPR. Portanto, após o plaqueamento das células, poderá ser verificado se houve a inserção correta do plasmídio dentro das mesmas. Além disso, com o gene LAC-Z presente no vetor, é possível ter um controle da inserção correta do mCherry no vetor plasmidial, caso este não apresente atividade enzimática para beta-galactosidase e não forme colônias azuis em um meio contendo X-Gal. A diferenciação das células contendo ou não o plasmídio também poderia ser realizada fazendo uso de um microscópio de fluorescência, de modo que as células contendo o inserto mCherry terão fluorescência vermelha. Aqui apresentamos as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada.